Pronto, foi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória Arida, eu sou presidente da Liga de Farmacologia e a gente vai fazer uma aula em conjunto com a Liga de Cirurgia Geral e com a Liga de Gastroenterologia. A aula vai ser sobre os aspectos clínicos terapêuticos e cirúrgicos das nutracêuticas e dispepsia funcional. Pode passar o próximo slide. E o próximo. Isso. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Lara Airosa, diretora de atividades práticas da Liga de Gastro. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os aspectos clínicos da dispepsia funcional primeiro. Então, pode passar, por favor. Bom, primeiramente, o termo dispepsia, ele engloba vários sintomas relacionados ao estômago, então, com ou sem alteração, percebidas pela endoscopia digestiva alta. A dispepsia funcional é um quadro crônico que não apresenta alteração estomacal que possam justificar esses sintomas. Então, por exemplo, uma alteração vesicular. Os principais sintomas que a dispepsia funcional causa são queimação ou dor estomacal, plenitude após as refeições, saciedade precoce, sensação de distensão estomacal, indigestão, flatulência, pirose e náuseas. Pode passar, por favor. Aqui estão as principais causas da dispepsia funcional, mesmo elas sendo pouco conhecidas, a gente sabe que existem alguns fatores que estão associados a ela. São eles tabagismo, consumo de bebida alcoólica, distúrbio psicológico como depressão ou ansiedade, ou eventos estressantes, presença de H. pylori, uso de anti-inflamatório e alterações motoras na musculatura estomacal, que provoca uma lentificação no processo do esvaziamento gástrico. Pode passar, por favor. Bom, o diagnóstico da dispepsia funcional é feito por uma avaliação clínica através dos sintomas que estão presentes, o tempo de duração desses sintomas e necessariamente a ausência de lesão estomacal ou duodenal, e segue os critérios de Roma 3. Além disso, as doenças que podem causar o quadro de dispepsia, como uma alteração vesicular ou uma alteração pancreática, deve ser necessariamente descartada. Os critérios de Roma 3, ele serve para avaliar a dispepsia funcional através da presença de um ou mais dos seguintes sintomas: queimação epigástrica, dor epigástrica, saciedade precoce ou empachamento pós-prandial. E esses sintomas eles devem ter início há pelo menos 6 meses e deve ter no mínimo 3 meses de duração até o momento da avaliação. Pode passar. Bom, agora eu vou falar dos aspectos terapêuticos das dispepsias. E, primeiramente, o tratamento ele visa erradicar a causa. E, depois disso, óbvio, aliviar esses sintomas que a Lara falou, porque isso impacta muito na qualidade de vida do paciente. Então, inicialmente, pode-se sugerir as mudanças de estilo de vida, que é, por exemplo, evitar alguns alimentos que vão desencadear os sintomas, como, por exemplo, alimentos condimentados, picantes, como e também álcool, né? E outros que possam, café também, cafeína, outros que possam dar esse sintoma na pessoa, no paciente. Além disso, um dos fatores que foi comprovado que reduz esse desconforto pós-prandial é evitar uma refeição volumosa, porque isso vai causar uma distensão no estômago. E também um fator muito importante que é a cessação do tabagismo, que é um dos principais fatores para a dispepsia. E outro fator que a gente pode estar falando é a erradicação do H. pylori, que a gente vai falar depois também. E esse é o esquema terapêutico que pode ser utilizado, que é o inibidor da bomba de prótons, a amoxicilina e a claritromicina por 14 dias. Antes, no terceiro consenso de H. pylori, falava que era por 7 dias,
mas eles observaram que por 14 dias a eficácia terapêutica era maior. E além disso, a gente tem o tratamento medicamentoso, que pode ser sim o inibidor da bomba de prótons, os procinéticos, antidepressivos que são utilizados também e antagonistas dos receptores de histamina. Pode passar. Bom, aqui eu vou comentar um pouquinho mais desses medicamentos. Os são assim de primeira linha, primeira escolha, são os inibidores da bomba de prótons, que eles atuam na supressão da secreção ácida, que vai ser irritativa para a mucosa. Ele é considerado, sim, efetivo e ele serve para o alívio sintomático da dor epigástrica e pós-prandial. Um dos exemplos mais utilizados é o omeprazol, mas tem também pantoprazol. E os procinéticos, que eles são utilizados para melhorar a motilidade gástrica. Eles são um pouco menos eficazes, então eles são considerados assim, de pode ser eficaz no grupo de pacientes analisados. E ele atua mais no alívio do desconforto pós-prandial. Entre eles, a gente tem a domperidona e a metoclopramida. Além disso, a gente tem os antidepressivos, principalmente os tricíclicos, que é considerado efetivo, e os antagonistas do receptor de serotonina, a efetividade dela é considerada moderada, em comparação com os tricíclicos. Então, eles também atuam aliviando a dor epigástrica e pós-prandial. E aqui são alguns exemplos desses medicamentos. E, por fim, os antagonistas dos receptores H2 bloqueando a produção de histamina lá pelas células parietais do estômago. Então, isso vai gerar a supressão ácida. Não sei se minha internet caiu, acho que não. Vai diminuir a produção de ácido e isso vai ser menos irritativo para a mucosa. Ele também é considerado, pode ser eficaz, não é uma eficácia tão alta, e ele funciona aliviando o desconforto pós-prandial. Pode passar. E agora, é uma pergunta que a gente vai deixar para o final, ou se os professores quiserem responder agora, que é realmente isso. A H. pylori, ela está intimamente relacionada à dispepsia. E essa é a dúvida, tratar ou não tratar? Primeiro, esse é o esquema terapêutico convencional que se utiliza, que já foi comentado antes, e o consenso brasileiro, que é o mais recente, ele diz que os pacientes, quando eles conseguem, com o tratamento, erradicar essa bactéria, a doença ela é caracterizada como dispepsia associada ao H. pylori. Mas quando, mesmo após o tratamento antimicrobiano, né, contra H. pylori, ainda continua com esses sintomas dispépticos, a gente classifica como a dispepsia funcional. E essa realmente é uma dúvida da prática clínica que a gente vai levantar aqui. Querem já comentar, Letícia? Não sei se, para não ficar no final muita coisa. Eu acho interessante, né? A gente já falar. Tá bom. Sandro, você quer pode falar? Começar, Elias, por favor. Bom, deixa eu falar para vocês sobre o H. pylori. Isso surgiu porque descobriram essa bactéria no estômago, mas ela aqui no Brasil ela atinge mais ou menos 70% das pessoas. 70% da população brasileira tem H. pylori. Na África chega a 100%. E na Europa 30%, 40%. Então, se atribui a ele uma série de problemas. E no começo falaram hemorragia, úlcera, câncer, inclusive, etc., atribuído ao H. pylori. E o tratamento dele ficou praticamente obrigatório até uns anos atrás. Então, todo mundo, e a indústria investiu muito nisso, porque vende muito antibiótico.
Mas vocês entendam o seguinte, é impossível tratar 70% da população com antibióticos. Principalmente porque a gente nem conhece como é que se infecta pelo H. pylori. Então, como que você vai tratar uma doença que você não sabe nem a disseminação dela, como é que se faz? É alimento? É água? São as condições de higiene? Já falaram que o gato é o reservatório de H. pylori. E hoje a gente já sabe que tem pesquisas que já estão mostrando que o H. pylori ele está presente nas múmias egípcias, 4.000 anos antes de Cristo. Então, parece que ele é uma bactéria que já nos acompanha há milhares de anos. E aí fica esse dilema. Nós vamos tratar sempre, vamos tratar de vez em quando, e até uns 3 ou 4 anos atrás, o New England apresentou um artigo dizendo o seguinte, o que tem de realmente de evidência no mundo que a gente pode tratar o H. pylori. Em que condições? Quando nós vamos tratar? Eu acho que isso é importante para vocês. E ele chegou que são 3 situações que você vai tratar o H. pylori. Quando você tiver úlceras, isso sim, ele tem uma importância na gênese de úlcera, tá? Não é gastrite, úlcera. 2, presença de hemorragia gástrica, ele pode estar envolvido. E 3, no linfoma Malte. Existe um tipo de linfoma no estômago que chama linfoma Malte. Esse linfoma, que eu particularmente não acredito que seja um linfoma. O linfoma, vocês sabem, é um tumor maligno, é um câncer, um tipo de câncer, e que quando você trata o H. pylori do estômago, você dá antibiótico, o linfoma sara. Só que pensa, linfoma, ele só se cura com cirurgia, com quimioterapia ou com radioterapia. Se você tem uma doença que é chamada de linfoma e se cura com antibiótico, provavelmente ele não é um linfoma. Deram o nome de linfoma, mas erroneamente é um linfoma. Provavelmente o H. pylori, ele causa uma reação na mucosa gástrica que imita um linfoma. Então a gente chama de reação linfomatoide, quer dizer, ela parece um linfoma. Quando o patologista olha a lâmina, ele fala, nossa, é um linfoma. Mas não é, linfoma não sara com antibiótico, né? Então provavelmente ele não é. Então hoje a gente está tratando, eu particularmente, trato nessas 3 situações. Úlcera, hemorragia, você tem uma gastrite hemorrágica, geralmente são as gastrites muito importantes, muito intensas, e no linfoma Malte. Tem situações em que ele é proibitivo você tratar. Uma delas é no refluxo, que é uma coisa muito comum. Então, se o indivíduo tem esofagite de refluxo, você nunca trata o H. pylori. Olha que interessante. Aí o H. pylori passa a ser protetor. Quando você trata o H. pylori, na presença de esofagite, é o meu caso, por exemplo. Eu tenho refluxo e tenho H. pylori. E eu não trato, ele está aqui comigo. Por quê? Não se sabe por quê, ele é um fator de proteção. Quando você trata o H. pylori, você tem mais chance de ter o câncer de esôfago. Olha só. Então, nem tudo é maléfico ou benéfico. Depende. E é isso que eu sempre falo para vocês nas minhas apresentações. Não existe nada, depende da nossa genética. É o que a gente é predisposto a ter. A gente não tem a doença que a gente quer, mas a doença que a gente pode ter. E o H. pylori é isso. Em algumas pessoas ele vai causar doença, em outras ele vai nos proteger e assim por diante. Então, primeiro, você não é possível você tratar 70% da população brasileira. É impossível. Segundo, quanto tempo? Terceiro, e quando ele recidiva? Que antibiótico que você dá? Quarto, o antibiótico não vai matar só o H. pylori. Ele mata, por exemplo, as nossas bactérias intestinais, bactérias boas, e que fazem serem substituídas por bactérias ruins.
que causam obesidade, etc. Então, muitos dos obesos que vocês estão vendo hoje por aí começaram com o tratamento do H. pylori. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Então, eu não acredito que o H. pylori dá dor. Eu acho que ele está lá. Ele tá é um comensal, está lá na nossa mucosa, porque provavelmente a nossa imunidade não é grande coisa e ele se encostou ali e está ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode depois falar dos antibióticos, da flora intestinal, etc. Mas essa é a visão que eu tenho do H. pylori hoje, né? Em alguns casos, ele até nos ajuda. É isso. E complementando, professor, um dado que eu achei interessante foi realmente isso. Eles testaram a hipótese, né? Se o tratamento em massa ele seria eficaz. E fizeram esse teste no Brasil mesmo e viram que não era, não tem tanta eficácia assim o tratamento em massa. E principalmente as crianças de 2 a 5 anos, que são as mais afetadas. Então, desde você tem essa infecção já, né? Não é uma. Se manifesta adulta, mas desde a infância é uma infecção da vida, assim. Exatamente. E essa história aí e é curioso, né? A gente falando disso, né, Elias? A gente até fica contente da gente estar discutindo esse tipo de coisa, porque até a década de 90 a úlcera era tratada com cirurgia, mais ou menos, né? Então, você tinha aqueles pacientes que vinham com aquela cirurgia extensa, você perguntava para ele, o que você fez aí? Não, tratei úlcera. Aí, às vezes, ficava comendo arroz com leite, né? Muitas vezes na dieta, eu lembro disso. E aí, na década de 90, surgiu o Piloripac, que era para tratamento de 7 dias. E de lá para cá, uma coisa que eu tenho percebido que essa disseminação da ideia de tratamento generalizado causou foi muita resistência bacteriana, principalmente a amoxicilina, que hoje praticamente só atua quando está associada a um clavulanato de potássio. Tanto é que muitos pacientes hoje não respondem mais nem a claritromicina, nem a amoxicilina. Às vezes precisa substituir por metronidazol, levofloxacino, alguma coisa do tipo, né? E a gente percebeu com o tempo que aquela história que tem helicobactéria é sinônimo de ter câncer, lembra no começo, Liz? Ah, não, porque se tiver helicobactéria e não tratar, vai desenvolver câncer no estômago. A gente foi percebendo com o tempo que muito daquilo, na verdade, não se reflete para a maioria das pessoas. E aí a gente teve uma prescrição aí extremamente intensa de antibiótico, que muitas vezes gerou um sério problema de resistência bacteriana. E um outro estudo aí que lançaram um tempo atrás, que eu acho que Elias leu, que foi sobre os inibidores de bomba, causando câncer, causando problemas. E aí, toda vez que alguém vem me perguntar, eu costumo dizer que é o seguinte, na verdade, o inibidor de bomba, por diminuir o problema que o paciente tem, ele continua enfiando o pé na jaca, na comida, na bebida alcoólica, na gordura, e aí depois a culpa é dos inibidores da bomba de prótons, que, olha, melhoraram muito as condições dos pacientes que precisam de tratamentos gástricos e duodenais, né, Elis? Isso eu até tinha anotado aqui, conforme a Letícia ia falando, eu anotei aqui também o IBP, né, a ação dele. Então, só para vocês entenderem, isso que o Sandro falou sobre o uso do omeprazol, pantoprazol e o câncer. Não tem dúvida, eu, por exemplo, a cirurgia, quando eu fui residente, e na década de 80, a cirurgia que eu mais fiz na minha residência foi gastrectomia para úlcera. Era a cirurgia de treinamento do residente. Eu fiz mais gastrectomias para úlcera do que colecistectomia, só para vocês terem uma ideia de quanto era frequente a gastrectomia para tratar a úlcera, porque os remédios não eram eficientes. O doente tinha muita dor, azia, queimação, perfuração, sangramento, então a gente acabava operando.
tem uma legião de gastrectomizados aí por causa disso. Depois que surgiram, começou com a cimetidina, que já deu um grande avanço, depois a ranitidina, que é ótima, e, finalmente, os inibidores de bomba. E isso acabou com a úlcera. Hoje a gente não opera mais úlcera. Hoje a gente opera câncer. Agora, o inibidor de bomba, ele deve ser usado por um período curto. Porque quem já tomou um omeprazol, pantoprazol, você está com azia, você está com queimação, você está com dor de estômago, você toma um comprimido, ele tira com a mão. É um remédio milagroso. Então, ele é muito utilizado. E o que acontece com o inibidor de bomba? Ele causa uma acloridria, ele acaba com o ácido clorídrico. E vocês sabem que, vocês já estudaram na fisiologia, que a gente precisa de ter ácido clorídrico. Ele vai digerir uma série de alimentos, vai matar as bactérias que entram com a comida, né? Porque a nossa comida é sempre contaminada, tem bactéria. O ar que a gente respira está cheio de bactéria. Então, essas bactérias caem no estômago, o ácido clorídrico digere e mata essas bactérias. Quando você toma um inibidor de bomba, existe proliferação bacteriana no estômago. Essas bactérias vão para o intestino e substituem as bactérias boas nossas. Então, com o tempo, o inibidor de bomba acaba causando uma proliferação bacteriana indesejada no intestino, que também vai causar obesidade, vai causar intolerância à lactose, por isso que hoje muita gente tem intolerância à lactose, é o uso de antibióticos, o uso de inibidores de bomba em exagero. Você para de produzir a lactase e você vai ficar intolerante à lactose. Depois eu vou falar a ação disso na dispepsia funcional, eu até anotei aqui. Então, o inibidor de bomba ele deve ser usado por 60 a 90 dias. Mais do que isso, ele causa essa acloridria e ele vai ter consequências. Então, ele não deve ser usado por muito tempo. Hoje, nós temos pacientes que usam isso há 5, 10 anos. Estão tomando. E você nunca tira ele de uma vez. Isso eu faço isso na minha clínica, no consultório. Porque eu já vi o seguinte, você chega para o indivíduo e fala, toma 60 dias e para. No segundo dia ele volta a tomar, porque ele não aguenta a azia e a queimação que ele vai ter. Por que isso? Vamos voltar à fisiologia. Você tem produção de ácido clorídrico no estômago, que é controlada por um hormônio que se chama gastrina. Não sei se vocês lembram disso. Quando você tem ácido clorídrico baixo, o pâncreas, por exemplo, o pâncreas, que é um dos órgãos que fabrica a gastrina, ele aumenta a produção de gastrina, porque ele pensa o seguinte, está tendo algum problema lá no estômago, está diminuindo a secreção de ácido. Então, ele aumenta a gastrina. Só que essa diminuição do ácido está se dando por causa do IBP, do omeprazol, zero de ácido clorídrico. Então, a gastrina, nossa, enquanto a gente está tomando, está lá em cima. Está secretando direto gastrina. Quando você para o omeprazol, o que acontece? Ele para de inibir a célula produtora de ácido clorídrico. Aquele nível de gastrina que está alto, nossa, ele vai desencadear uma produção de ácido tão violenta, tão grande, que você vai ter a maior azia que você já teve na vida. O que você faz? No segundo dia você não aguenta e vai lá e volta a tomar omeprazol. Então você tem que ir tirando devagar, diminuindo a dose do omeprazol, para que a gastrina e o ácido clorídrico fiquem mais ou menos equilibrados. Isso leva mais ou menos uns 30 dias. Então, toma 40 miligramas de omeprazol, baixa para 20, depois para 10 por dia, até que você põe um dia sim, dia não, e aí o sujeito entra no ritmo normal. Então, é muito complexo você saber tratar. Por isso que a gente fala que o tratamento da doença é uma arte. Né? Isso está desde que eu falo lá para vocês
do William Osler, né? Ele falava que a medicina é caridade, ciência e arte. A arte é isso, é você observar o doente, observar a doença e saber adaptar. Cada doente você trata de uma maneira. É por isso que eu tenho fé que a medicina nunca vai ser substituída por uma máquina que trata todo mundo igualmente. E por isso o nosso valor individual de cada um. É isso do IDP. Então a gente vai comentando as outras coisas. Você sabe que só para a gente encerrar esse assunto aqui, Elias, eu já li alguns artigos que até associam tratamento em massa generalizado para combate da Helicobacter pylori com infecções oportunistas de Clostridium difficile. Isso. E muitas vezes faz com que o paciente precise ser tratado com transplante fecal porque ele destrói toda a microbiota e aí ele acaba tendo uma infecção que não consegue ser debelada com praticamente mais nada que a gente tem aí disponível no arsenal antimicrobiano. É isso mesmo. É muito frequente hoje o indivíduo toma antibiótico, às vezes no segundo, terceiro dia ele já começa com uma diarreia. E é o Clostridium difficile. E hoje eu, particularmente, quando vou tratar um doente assim com um antibiótico por um certo período, eu já dou o probiótico junto. E mantenho o probiótico depois por 10 a 15 dias depois que para o antibiótico, para não afetar a flora intestinal. Hoje tem uma série, isso depois a gente pode até marcar uma aula só de probióticos, tem muita coisa para a gente comentar. Probióticos e prebióticos, né? Isso, exatamente. Muito bom. Quer continuar, Letícia? Desculpe aí, interrompemos a coisa. Não, foi ótimo, professor. Agora pode passar para o próximo. Bom, aqui é só para reforçar que a gente não tem um tratamento cirúrgico para dispepsia funcional. Pode passar, Isa. Pode para o próximo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos clínicos das úlceras pépticas. Pode passar. Bom, as úlceras pépticas, elas são lesões que ocorrem na camada mucosa do estômago, que são as úlceras gástricas, ou na camada mucosa da porção principalmente proximal do intestino delgado, que são as úlceras duodenais. Normalmente o curso dessas úlceras é crônico e com casos de recorrência. Pode passar. Os principais sintomas encontrados nas úlceras pépticas são dor abdominal intensa, principalmente região epigástrica, alívio ou piora com ingestão alimentar. Então, nas úlceras gástricas, a gente segue o come, dói e passa. Então, piora com a alimentação. E na úlcera duodenal, a gente usa o dói, come e passa. Melhora com a alimentação. Além disso, encontra-se também hiporexia, que é a falta de apetite, perda ponderal, náusea e vômitos de repetição. Pode passar. Aqui estão os principais fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera gástrica. Então, a presença de comorbidades, idade maior que 60 anos, alcoolismo ou tabagismo, associação de anti-inflamatórios e ou corticoides, EUAS ou anticoagulantes, presença de H. pylori e antecedentes de úlcera péptica. Pode passar. Para a realização do diagnóstico das úlceras pépticas, precisa realizar uma endoscopia digestiva alta. Sempre deve ser investigada a presença de H. pylori por ser um fator de risco. E, às vezes, solicitam dosagem de gastrina sérica para excluir câncer secretor de gastrina. Quando essas úlceras elas não são tratadas, elas podem ainda evoluir para perfuração. Então, as úlceras perfuram a parede do estômago ou do duodeno, hemorragias digestivas altas ou obstrução pela presença de cicatriz ou estenose que vão dificultar a passagem do alimento. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho também dos aspectos terapêuticos. Pode passar. Aqui a gente vai reforçar um pouquinho o que a Lara falou, entendendo mais a fisiopatologia das úlceras.
quando se observa quais são as principais etiologias, a gente volta a falar do H. pylori, que ele está presente em mais de 60% a 70% dos pacientes. Mas a gente tem que pensar que isso vem mudando com o tempo e mostra a importância da farmacologia nesse momento, porque elas estão sendo muito relacionadas ao uso de AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que eles justamente vão diminuir a produção de prostaglandinas, de bicarbonato e do muco protetor no estômago. E isso é sim um fator de desproteção, porque quando a gente tem um desbalanço disso, a gente tem ocorrência da úlcera, justamente porque vai ter mecanismos de agressão, como a maior incidência de ácido no estômago, o uso do AINE, a H. pylori em si, o tabagismo, e vai diminuir os fatores de reparação, que são justamente a proliferação celular que teria nesse epitélio. E com isso, vários fatores de crescimento também vão diminuir. E tendo esse desbalanço, essa desregulação, a gente tem sim a incidência das úlceras. E também outros mecanismos que vão ficar desbalanceados são a produção de muco, que eu já tinha falado, a produção de bicarbonato também, e a camada de surfactante que vai ter no epitélio. Pode passar. E aqui a gente veio falar um pouquinho de como é o tratamento medicamentoso. Eles vão gerar a cicatrização dessa úlcera, que, como a Lara falou, é como se fosse esse machucado na parede estomacal. E eles são divididos em duas classes, que são os pró-secretores e os anti-secretores. Esses pró-secretores, eles vão manter a integridade da mucosa. E como exemplos disso, a gente tem os antiácidos, que são bem utilizados. E essa classe, ela não é tão utilizada atualmente. Mas, assim, quando se utilizava, eram esses medicamentos. E o misoprostol, ele era muito utilizado antes. Mas depois que ele também foi utilizado para fins abortivos e ele perdeu meio que o uso para esse fim. E os antissecretores, eles são sim os de primeira escolha para o tratamento, porque eles vão diminuir a ação do ácido clorídrico e da pepsina, por meio dos bloqueadores do receptor de histamina e os inibidores da bomba de prótons, que a gente já falou antes. Então, são tratamentos que se complementam por mecanismos diferentes, mas que são muito parecidos, da dispepsia e das úlceras. E é isso. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho dos aspectos cirúrgicos. Pode passar, Ida. Então, como a gente viu, o tratamento clínico adequado nos casos sem complicação atinge a cura na maior parte das vezes, tem baixo índice de recidiva. Então, o tratamento cirúrgico ele ficou restrito só às complicações que podem acontecer relacionadas às úlceras pépticas. Essas complicações podem ser sangramento não controlado de repetição, obstrução e a perfuração, como a gente pode ver aqui na imagem, ou raramente sintomas que não respondem ao tratamento farmacológico. Então, o objetivo cirúrgico nesses casos é controlar o sangramento e atuar no mecanismo cirurgênico que esteja presente. E para isso, a escolha é sempre um procedimento que reduza a produção gástrica e, de preferência, em combinação com um procedimento que permita o esvaziamento gástrico. Quanto às complicações, a gente tem a hemorragia gastrointestinal, que é a mais comum na doença ulcerosa péptica. Sua manifestação inclui a hematemesia, hematoquesia ou melema, fraqueza, hipotensão postural, síncope, sudorese, sede. A gente estima que 20% dos sangramentos gastrointestinais altos em pacientes com doença é responsável por até 40% das mortes por úlcera péptica.
No caso de obstrução, as manifestações são vômitos recorrentes em grande volume, mais comum no final do dia, normalmente até 6 horas depois da última refeição. Além disso, o paciente também pode apresentar perda de apetite com uma persistência de distensão após se alimentar. Se a história desse paciente tiver uma indicação de obstrução, a gente pode fazer um aspirado gástrico. Se essa aspiração for maior de 200 ml após jejum de uma noite, sugere uma retenção gástrica. E se essa retenção for significativa, a gente esvazia o estômago, realiza uma endoscopia, uma radiografia, para a gente conseguir determinar o local, a causa e o grau dessa obstrução. Nas perfurações, o tabagismo e o uso de AINES são vistos como um dos principais fatores de risco. A perfuração ela pode ocorrer em torno de 10% dos pacientes, tendo uma diminuição nos casos de pessoas mais jovens, com um aumento em pessoas um pouco mais velhas. A úlcera péptica ela pode penetrar a parede do estômago, mas as aderências impedem o vazamento para a cavidade abdominal, a gente vai chamar de perfuração bloqueada. E a úlcera ela pode penetrar o duodeno e entrar no aumento menor ou em outro órgão como o pâncreas. E aí a dor vai ser intensa, persistente, pode ser sentida em outros lugares além do abdômen e alterada pela posição do corpo. Já as úlceras que perfuram a cavidade abdominal sem nenhuma limitação por aderência vai ficar mais localizada na parede duodenal anterior ou até com menos frequência no estômago. O paciente ele apresenta um abdômen agudo, dor súbita, intensa, contínua no epigástrio, que se dissemina rapidamente pelo abdômen, geralmente se torna proeminente no quadrante inferior direito e às vezes é referida nos 2 ombros. A palpação do abdômen normalmente é dolorosa e os fluidos hidroaéreos normalmente diminuídos ou ausentes. Ele pode ter uma evolução para um choque, mas é um pouco mais difícil, e com isso é necessária uma cirurgia imediata, e quanto maior a demora, pior é o prognóstico. Pode passar, Isa, por favor. Bom, então a parte cirúrgica inclui o procedimento para reduzir a produção ácida e combinar com um procedimento que garanta o esvaziamento gástrico. Para a gente reduzir a produção de ácido pelo estômago, a gente tem a antrectomia, que remove o antro gastro, a hemigastrectomia, que faz a ressecção em geral da bolsa pilórica, as gastrectomias parcial ou subtotal, que seria a retirada parcial ou subtotal do estômago, mas elas não costumam ser mais usadas. E a gente tem a vagotomia, que é a secção cirúrgica do nervo vago. A gente colocou um vídeo aqui que mostra um pouquinho melhor sobre a antrectomia e a vagotomia. O vídeo está sem áudio para mim, para vocês também? Sim. Sim. Desculpa, é que eu tava no mudo, perdão. Vou colocar aqui de novo. En una vagotomía, su cirujano cortará parte de su nervio vago. A través de este nervio, su cerebro le dice al estómago que libere ácido. Después de que su cirujano corte el nervio, su estómago segregará menos ácido. En una antrectomía, su cirujano eliminará la parte inferior de su estómago, conocido como antro. El antro avisa a su estómago que libere ácido. Una vez eliminado, su estómago libera menos ácido. Si su úlcera está bloqueando la salida de alimentos de su estómago, su cirujano puede realizar una piloroplastia. Durante este procedimiento, su cirujano ensanchará el píloro, que es la abertura entre su estómago y el duodeno, lo que permite que el alimento atraviese con más facilidad. Pode passar o slide, Isa. Obrigada. Então, como a gente viu, a vagotomia, então, vai seccionar o nervo vago. A gente tem a vagotomia trocular, que desinerva o estômago e outros órgãos, a seletiva, que desinerva toda a irrigação vagal do estômago, mas poupa outros órgãos, e a superseletiva, que é limitada só aos nervos do corpo gástrico, preserva a inervação antral e previne a necessidade de drenagem. E, além disso, ela tem uma baixa mortalidade e diminui a morbidade associada à ressecção. Pode passar, Ida. Bom, os pacientes que são submetidos aos procedimentos com ressecção ou têm uma obstrução, eles precisam de uma drenagem gástrica, como é em casos, por exemplo, da gastroduonostomia, que é o Beholt 1, ou no Beholt 2.
Quando a incidência e o tipo dos sintomas pós-cirúrgicos, eles podem variar de acordo com o tipo da operação. Depois de uma cirurgia que tem uma ressecção, até 30% dos pacientes podem ter uma perda ponderal, uma má digestão, anemia, síndrome de Dumpling, hipoglicemia reativa, problemas mecânicos ou uma recorrência ulcerosa. Vou falar um pouquinho de cada uma. A perda ponderal é comum depois de uma gastrectomia subtotal, onde o paciente pode se limitar sua ingestão alimentar por causa da saciedade precoce, porque a bolsa gástrica residual é pequena. Por esse motivo, ele pode tomar distensão, desconforto depois da refeição, então os pacientes costumam ser orientados a fazer refeições menores e mais frequentes. A má digestão está atorreia ocorre em especial em anastomose tipo Bill-Holt. A anemia é comum em alça aferente, pode ocorrer a osteomalácia, e aí a gente suplementa a vitamina B12 intramuscular para todos os pacientes que fizeram a gastrectomia total e até pacientes que tenham feito a subtotal se tiver alguma deficiência uma suspeita de uma deficiência. A síndrome de Dumpling, ela pode ser secundária a procedimentos cirúrgicos gástricos, principalmente as ressecções. Então, a gente indica modificações na dieta, com refeições menores e fracionadas, e uma redução de ingesta de carboidrato. A hipoglicemia reativa, que é secundária ao rápido esvaziamento gástrico. Então, tem picos altos e precoces de glicemia que tem uma alta liberação da insulina, produzindo a hipoglicemia sintomática várias horas após a refeição. Então, a gente recomenda uma dieta rica em proteína, com ingestão calórica adequada, em refeições pequenas e frequentes. Dos problemas mecânicos, eles podem ocorrer secundários à diminuição das contrações gástricas, que são alteradas depois de uma antrectomia ou uma vagotomia, e a diarreia, especialmente como após uma vagotomia mesmo sem ressecção. E de recorrência ulcerosa, normalmente é de 5 a 12% de pacientes com vagotomia superseletiva e 2 a 5 após ressecção cirúrgica, de acordo com alguns estudos. O diagnóstico dessas úlceras recorrentes são por endoscopia e, em geral, respondem aos inibidores de bomba de próton ou bloqueador H2, mas em úlceras que continuem a recorrer, a eficácia da vagotomia é verificada por análise gástrica, eliminando H. pylori se estiver presente, e afastar um gastrinoma por meio dos estudos séricos da gastrina. Pode passar, Isa. Então, a gente agradece muito a presença do Dr. Elias e do professor Sandro, que foi sensacional o que vocês falaram, e a gente abre para que vocês comentem mais, vocês possam debater o assunto. Pode começar, Elias. Por favor. Bom, depois eu encerro. Primeiro, deixa eu comentar aqui. Você falou, por exemplo, fala um pouco da cirurgia, do tratamento da úlcera, né? Eu já falei para vocês que a gente faz muito pouco hoje a cirurgia para úlcera porque os inibidores de bomba acabaram com o problema. A Giovana apresentou muito bem assim quando que a gente opera atualmente as úlceras, né? Então, quando tem uma hemorragia que o endoscopista não consegue controlar. Hoje, a hemorragia por úlcera, quem trata melhor é o endoscopista, porque eles vão lá e injetam na úlcera que está sangrando, põem um clipe, injetam adrenalina, enfim, uma série de coisas, e eles normalmente conseguem parar o sangramento. Raramente a gente tem que operar porque uma úlcera está sangrando. A outra é a obstrução, porque a úlcera é uma ferida, né? Ela abre. Então, vamos supor, quando ela está lá no finzinho, né? No piloro, para passar para o duodeno é fininho. Então, se você tem uma úlcera ali, ela inflama, né? Fica vermelha, grande, e você trata, todo o processo inflamatório, ele cura com o quê? Com fibrose, né? Lembra quando vocês machucam, tem um corte na pele, ele fica vermelho, inflamado, depois ele cicatriza e fica branquinho, aquela cicatriz branca, uma linha. Aquilo acontece a mesma coisa em qualquer parte do nosso organismo. Tem uma fibrose, cura a inflamação com fibrose, e quando cura essa inflamação pode ter uma estenose. Aquela fibrose repuxa as paredes do duodeno e ele fecha. Aí está obstruído. Isso não tem tratamento. Tem que ir lá e cortar.
aquele pedaço, senão você não consegue se alimentar, o alimento não passa. Isso é obstrução. E a outra é a perfuração, né? Vocês citaram aí, e tem bastante casos que a úlcera perfura. Por exemplo, fumantes, porque o fumo é um vasoconstritor, ele diminui a circulação ali no estômago e produz úlcera. Os viciados em drogas, cocaína, crack, principalmente, são vasoconstritores poderosíssimos e que causam ulceração por isquemia. Vai lá no estômago, produz uma isquemia, ulcera e perfura. A gente opera bastante no Grajaú, na Santa Casa, os viciados em crack com úlcera perfurada, por exemplo. E o uso de anti-inflamatórios. Vocês já citaram aí, a pessoa toma um anti-inflamatório, ele diminui a dor de que maneira? Inibindo prostaglandina. Uma das ações das prostaglandinas é produzir um muco do estômago, que protege o estômago do ácido clorídrico. Então, eu tomo anti-inflamatório para tirar uma dor no cotovelo, no joelho, no braço, numa fratura que eu tive, num dente inflamado. Eu vou lá e tomo um anti-inflamatório, que é ótimo, tira a dor, melhora muito, só que ele também tira a camada de proteção do estômago. E aí, aquele ácido clorídrico vai começar a corroer a própria parede. O ácido clorídrico não é um ativador das enzimas para digerir proteína. Então, nosso estômago é feito do quê? De proteína. Então, a úlcera é uma autodigestão das nossas enzimas e ativadas pelo ácido clorídrico. Por quê? Nós não perdemos a camada de proteção de muco do estômago pelo uso de anti-inflamatório. Olha que interessante. Aí o ácido clorídrico começa a digerir o próprio estômago. É isso que é a úlcera. Então, quando a gente dá o omeprazol, ele só vai deixar de produzir o ácido. Só que a falha na proteção do estômago continua. Então, quando você para o omeprazol, se você não mudar seus hábitos, vai fazer de novo outra úlcera. Não vai adiantar nada. Então, você tem que refazer essa camada mucosa, né, de muco que tem ali na mucosa do estômago. Senão vai digerir de novo. Então, você tem que parar de fumar, você tem que parar de usar crack, você tem que diminuir a bebida alcoólica, senão você vai ter úlcera, né? E você não vai poder tomar o omeprazol toda a vida. Está vendo como é importante, por que tem que mudar os hábitos de vida, a alimentação, etc. É disso. Outra coisa, só para relembrar, a dispepsia funcional, isso é uma coisa que vocês têm que saber, porque é a coisa mais frequente que existe. Todo mundo hoje, a grande maioria das pessoas, tem desconfortos gástricos. Come, fica empachado, forma gases, a barriga estufa, tal. Então, come, tem uma digestão demorada, a comida fica horas dentro do estômago, você fica arrotando, né? Isso é dispepsia. Você faz uma endoscopia e não acha nada. É dispepsia funcional. E isso tem muitos os fatores, eu falei da intolerância à lactose. É muito frequente hoje. Tem muita gente tomando omeprazol, tomando ranitidina, por causa de uma gastrite, e, na verdade, tem uma intolerância à lactose. O leite está fazendo mal, porque não digere mais a lactose. A lactose, para vocês entenderem, ela é o quê? Ela é um açúcar de cadeia grande. Ele precisa da lactase, que é uma enzima para digerir a lactose e transformá-la em glicose, que é uma molécula menor. Quando você não tem isso, a lactose vai inteira para o tubo digestivo, ela não é digerida. E ela é hiperosmolar. E as bactérias começam a digerir aquilo, é atacada pelas bactérias e produz gás. Por isso que a nossa barriga estufa. Você começa a ter fermentação, começa a arrotar, começa o estômago a pesar. É intolerância à lactose. Você tira a lactose, melhora, sem precisar tomar remédio nenhum. Isso é dispepsia funcional. E por isso que melhora também
com os procinéticos, bromoprida, etc. Porque existe uma lentificação do tubo digestivo e quando você toma esses medicamentos, acelera a digestão, você se sente melhor. Tá? Então, esses são mecanismos importantes na dispepsia. 30%, 40% da população sofre de dispepsia. Então, isso é um assunto que vocês têm que saber. Tá? Também passa por mudança de hábitos, né, de vida. Melhor. E por que melhora com antidepressivo? Vocês citaram aí antidepressivo. Por que melhora? Vamos pensar. A gente tem que ser curioso, pessoal. Se a gente não for curioso, a gente não pesquisa. Aí todo mundo acha que porque o indivíduo tem problemas lá psicológicos, mentais, e toma um antidepressivo e aquilo que está causando. Não, não é nada disso. A depressão, a ansiedade, etc., são problemas químicos. Não são problemas mentais, que a pessoa é um deficiente, não é nada disso. Então, ele tem substâncias, que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que fazem a interconexão entre as sinapses. Quando você toma o antidepressivo, você melhora a produção dessas substâncias. Elas aumentam na nossa circulação. Só que o tubo digestivo nosso tem receptores também de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, quando você toma um antidepressivo, também melhora a motricidade do tubo digestivo, porque tem esses mesmos receptores. Então, é por isso que melhora. Não é porque você melhorou a mente do indivíduo, é porque também tem esses receptores no tubo digestivo. É isso. Depois eu finalizo, agradecendo a vocês. Você sabe que você falando essas coisas, isso me remete a pensar o seguinte, o número de pessoas com dispepsia só vai aumentar, até porque com essa moda de tomar energético com uísque, que tem cafeína e etanol, que são duas substâncias que sabidamente estimulam a secreção ácida, irritam mucosa, geram uma série de problemas. Eu fico imaginando, né, a pessoa que vai lá, pega o uísque, pega o energético, ainda sai para fumar um cigarro, né? Ele está pedindo para ter problema gastrointestinal de qualquer forma. E aí, eu acabo me lembrando agora, Elias, que a gente está tendo um problema nesse momento com ranitidina, né? Porque não está tendo a disponibilidade de ranitidina, porque a ranitidina que nós recebemos, que veio da Índia, ela veio com nitroso de metilamina, e aí acima do normal, que é uma substância pró-carcinogênica. Então, na verdade, hoje a gente está sendo o principal antagonista de H2, e aí acaba tendo que prescrever uma maior quantidade dos inibidores de bomba de prótons mesmo, né? Que não tem muito o que fazer, porque injetável dos antagonistas H2, a gente tem a cimetidina, mas que geralmente se evita usar porque interage muito com outras substâncias, porque acaba inibindo uma grande quantidade de enzimas hepáticas, tem ações sobre receptores hormonais, como foi o fármaco inovador, né, com o nome comercial Tagamet. Mas depois a gente foi descobrindo que tem uma série de problemas. E quando a gente fala de estômago e intestino, Elias, quando alguém fala assim, digestório, eu tenho que confessar para você que anatomicamente pode até fazer sentido, mas eu prefiro o trato gastrointestinal porque a gente sabe que hoje é um sistema de ação glandular, né? A gente tem grelina no estômago, a gente tem GIP, GLP-1 no intestino, a gente tem colecistocinina, que age, né, de forma hormonal no sistema nervoso, modulando a fome, a gente tem peptídeo YY, né? A gente tem aí uma série de substâncias. Então, vários estudos hoje correlacionam uma fisiologia adequada, uma saúde gastrointestinal com problemas neurológicos, doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. E falando nisso, né, você falou aí dos procinéticos, que a gente usa bastante aí na clínica, né, metoclopramida, que tem um pouco de ação, bromoprida, domperidona. Você sabe que no hospital
São Paulo, a quantidade que a gente dispensa desses medicamentos, elas são absurdas, né? E eu estava outro dia lendo um artigo que um grupo de neurologia que eu participo da Unifesp publicou, que em modelo animal, esses fármacos que acabam bloqueando a ação de dopamina, né, no sistema nervoso, eles acabam, de certa forma, aumentando a arritmia nesse modelo animal de Parkinson, né? E aí eu fico pensando, porque lá no Hospital São Paulo também estão utilizando muito azitromicina e claritromicina para promover efeito procinético, para acelerar o esvaziamento gástrico de pacientes que não podem ser tratados com procinéticos que são antagonistas de receptores dopaminérgicos. Elias, aí eu até queria que você comentasse um pouco, porque aí é mais um risco de mais resistência bacteriana, mais alteração de microbiota intestinal, maior risco de infecções e problemas intestinais. Não, sem dúvida. Esse é um assunto que eu gosto bastante também, e é fácil para os alunos entenderem por que os procinéticos causam arritmia cardíaca. Como que age o procinético no tubo digestivo? O tubo digestivo, vocês lembram, vamos voltar lá na fisiologia, no Guyton. É uma corrente elétrica que passa de forma crânio-caudal e que causa propulsão, a contração da musculatura, desde a glote, esôfago, estômago, duodeno, delgado, cólon, tal, que vai lá até o ânus, né? É uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, nas pessoas que têm uma disfunção, ela é lentificada ou ela é bagunçada. Ela não segue esse ritmo certinho que vai crânio-caudal. Então, ela começa, chega num ponto, ela para, depois começa outra, às vezes ela volta no sentido contrário. É aquele indivíduo que fala, eu como e fico lá conversando com a comida. Ela vai, volta, e não sei o que, sobe uma bola aqui, depois desce, depois a minha barriga estufa, depois ela murcha, depois não sei o que. Então, isso é essa confusão da corrente elétrica no nosso tubo digestivo. Os procinéticos, eles agem nessa corrente elétrica. Eles causam uma melhora na condução dessa corrente elétrica no tubo digestivo. Aonde mais tem corrente elétrica para contração muscular? No coração. Então, é claro que esses medicamentos podem ter um potencial de causar arritmia cardíaca. Então, eles não devem ser usados em pessoas que têm arritmia cardíaca. Eles podem trazer prejuízo. Então, isso o que o professor Sandro comentou. Alguns antibióticos, realmente, eles melhoram o esvaziamento gástrico. Então, aquelas pessoas que têm uma lentificação no esvaziamento gástrico se beneficiam disso. Mas ele tem efeitos colaterais e você não vai tomar isso a vida inteira. É impossível. O que você deve fazer nesses casos é adaptar a dieta. Não é qualquer indivíduo que pode comer qualquer coisa. Cada um de nós tem uma fisiologia e uma genética. E isso, nós temos nossas características. Tem uma pessoa que tem uma digestão mais rápida, outra que é mais lenta. Então, o indivíduo que tem uma dificuldade no esvaziamento do estômago, uma digestão mais lenta, entre aspas, você tem que dar alimentos que se digerem mais facilmente. Você não pode dar para esse indivíduo ele comer uma feijoada, igual aquele que tem um esvaziamento normal. É fácil, é raciocinar. Então, o melhor médico é aquele que sabe adaptar as coisas. Eu já falei para vocês da arte do William Osler. É isso que quer dizer a arte. É você estudar o caso e adaptar a melhor terapêutica. Então, a nossa alimentação não pode ser a mesma, o nosso ritmo não pode ser o mesmo. Então, cada um tem uma dinâmica. E isso tem que ser respeitado. Se vocês me permitirem, eu vou agradecer
primeiro, a gentileza, você colocou aí um agradecimento a mim e ao Sandro. Para mim é sempre um prazer participar com vocês. A Giovana já é da nossa liga, né, de cirurgia geral. Ela foi uma das que insistiu para a criação dessa liga, porque no começo eu falei, nossa, já temos 2 ligas de cirurgia, de trauma, e a Lacadi, e ela, não, nós queremos fazer e tal. E realmente é uma liga diferenciada, o pessoal é ativo, não só do ponto de vista científico, como do ponto de vista cultural. Eles sempre estão lançando aí no Instagram sugestão de filmes, de literatura, que é o que um médico deve ser. Médico, todo profissional de saúde tem que ser uma pessoa culta, tem que ler coisas que não sejam de medicina, de filosofia, de religião, de psiquiatria, de psicologia, que é isso que faz entender a vida e o ser humano. Então, eu quero agradecer a vocês e quero encerrar com falar um pouco, já que foi citado aqui, a Giovana citou, agradecer as 3 ligas, tá? Vocês foram muito gentis comigo, eu estou sempre à disposição de vocês. Ela citou o Billholt. Billholt foi um cirurgião. Eu vou contar essa história porque muitos de vocês devem se identificar com a vida dele. Ele era um sujeito pobre, de uma família pobre, de músicos na Alemanha. E o bisavô dele era músico, o avô era músico e o pai era músico. E ele queria ser músico. Ele é apaixonado pela música clássica. E a mãe dele, que era uma pessoa sofrida, chegou para ele e falou, nada disso. Você não vai fazer coisa nenhuma de música. Nós precisamos, chega de pobreza aqui nessa casa. Todo mundo é artista, é lindo, é maravilhoso, sai cantando, tocando piano e falta comida aqui em casa. Você vai ter uma profissão. Então, escolha uma profissão. Ele escolheu medicina, sem gostar de medicina. Ele odiava medicina. E ele foi fazer. E na faculdade ele era muito infeliz. Eu conto isso porque sempre na faculdade de medicina vai ter gente que não está satisfeito com aquilo. Ou fez porque o pai quer, a mãe quer, ou alguém forçou, tal, e fica lá, né, remoendo aquilo. Será que isso é o que eu quero? Tal. E o Billholt passou pela mesma coisa. Até que na faculdade ele conheceu o Langenbeck. Quem já passou pela técnica cirúrgica deve ter ouvido esse nome. É o afastador de Langenbeck. Langenbeck era o professor de cirurgia da universidade onde o Billholt estudava. E o Langenbeck era um cara estudioso, um cientista, tal. E o Billholt ficou fascinado por ele. Falou, esse é o médico que eu quero ser. E ele começou a ser seguidor do Langenbeck. E se apaixonou pela cirurgia. E foi ser cirurgião. E ele foi o maior cirurgião da época. Ele foi o precursor da residência médica. Cirurgiões do mundo inteiro iam lá para a Alemanha para aprender cirurgia com ele. E ele que inventou não só as gastrectomias, mas também o sistema de rodízio que o residente tem que passar. Na época ele não chamava de residente, mas ele falava o médico tem que passar na cirurgia, não é só operar, mas ele passava na radiologia, na propedêutica, né? No ambulatório. Foi aí que ele criou. Então, você quer fazer cirurgia comigo? Você tem que passar no ambulatório, na propedêutica, na radiologia, na patologia, aprender a ver lâmina, e depois você vai aprender a operar. E aí, o Halsted, que era um americano que foi para lá aprender com ele cirurgia, viu esse método, voltou para os Estados Unidos e criou a residência médica. E foi o criador da residência. E o Billholt foi um homem muito feliz na medicina. Depois de tudo isso, ele aprendeu a se apaixonar por ela, porque ele encontrou o Langenbeck, que foi o que deu um incentivo para ele gostar da medicina. E o Billholt infartou com 62 anos, e os médicos da época falaram para ele, você tem que levar um ritmo de vida mais
mais maneiro. Não dá para você sair operando aí do jeito que você faz, tal. E aí ele se aposentou da medicina e foi ser músico. Aí ele foi fazer a outra paixão da vida dele, que era a música. E ele compôs várias músicas, hoje atribuídas ao Brahms, mas na verdade foi o Wilcott que foi, e ele foi feliz. Então eu conto essa história para vocês, porque muitos de vocês devem estar falando o que eu estou fazendo na medicina, né? Não gosto, o meu pai que quis, tal. Vocês vão encontrar alguma coisa. A medicina é muito vasta, muito grande, muito rica. Tem tudo que vocês podem imaginar. Quem não gosta de sangue vai fazer patologia, quem não gosta de patologia vai fazer radiologia, quem gosta de física vai fazer oncologia e radioterapia, e assim por diante. Vocês sempre vão achar alguma coisa que vocês vão gostar. De maneiras que é isso que eu tinha para falar para vocês e agradecer a gentileza do convite e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado a todos. Bom, eu também gostaria de fazer como o professor Elias e, primeiramente, agradecer às diretorias das ligas, né, por terem organizado esse evento científico que eu achei sensacional, né? Acho que a gente precisa de mais encontros assim, a ciência agradece e eu acho que todos nós ganhamos, né? Porque são eventos assim que aparentemente descompromissados em que você discute, aprende, ouve, fala, né? Inclusive vocês falando. Aliás, parabéns pela excelente apresentação de vocês, os slides, com imagens, com vídeo, né? Eu só tenho a agradecer. Aliás, depois eu gostaria até de saber se eu posso disponibilizar esse vídeo aí num canal científico que eu criei aí. Se puderem, me avisem, porque eu acho que vale a pena divulgar, né? Ciência tem que ser divulgada. E eu não vou fazer como o professor Elias no sentido de contar uma história que seja necessária muitas vezes para nos motivar, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se vocês perguntarem para mim, para o professor Elias, quantas vezes a gente pensou em desistir de alguma coisa e parar onde que a gente estava fazendo, principalmente em mestrado, doutorado, pós-doutorado, olha, eu garanto que ele vai ter histórias para contar, e eu também, viu? Mas a gente tem que perseverar quando a gente busca algo maior. E tem um verso de Fernando Pessoa que eu acho que sempre que você pensar em parar, desistir, estiver desmotivado, eu acho que ele vale a pena de ser lido, inclusive em voz alta, que é aquele que diz que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Então, é isso que eu acho que a gente tem que buscar ser todos os dias. A gente tem que buscar conseguir viver momentos inesquecíveis, buscar fazer coisas, entender coisas inexplicáveis e, claro, nos tornar pessoas incomparáveis, porque é disso que o mundo precisa. E aí, certamente, todos nós faremos um mundo melhor. Então, obrigado aí pelo convite. Estou à disposição sempre. Muito obrigada, professores. Professor Sandro, sempre muito presente na Liga. Professor Elias também, adorei a parceria. Obrigada pela aula. Obrigado. As meninas das ligas. Quero agradecer também, gente. Muito obrigada pela parceria, por ter convidado a gente. Espero participar mais de convites. E muito obrigada, Sandro e doutor Elias. Eu que agradeço. Queria agradecer também aos professores e a Liga que chamou a gente. Achei super legal essa parceria. Acho que só acrescentou para todos nós. Muito obrigada. Boa noite, gente. Parabéns aí. Vocês estão de parabéns pelo evento. Sucesso. Obrigada, gente. Muito obrigada por terem aceitado. Foi ótimo. Obrigado. E boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, Elias. Um abraço. Tchau, gente.